Mercado imobiliário, contexto e perspectiva, conceito histórico. Olá, meus caros, eu sou o professor Fábio Vaz. Iremos aqui trabalhar uma disciplina extremamente importante para esse mercado, que é altamente competitivo, dinâmico e mutável. Ele muda a todo momento e nós precisamos estar aptos a atuar dentro desse mercado, que é extremamente complexo. Negociações, posturas éticas, vamos buscar trabalhar aqui e entender todo esse contexto. Entendendo primeiramente aqui, claro, a origem do mercado imobiliário. De onde veio isso? Por que surgiu? Se pensarmos ali, gente, na origem do mercado imobiliário, começou de maneira totalmente informal, né? Estou falando de Brasil colônia, de quando começamos aí a colonização do nosso país. Se pensarmos nesse contexto, então não existia sindicato, não existia nenhum tipo de organização que habilitasse ou preparasse alguém a ser um corretor ou abrir uma imobiliária. Não existia imobiliária, era algo totalmente informal. E esse trabalho, então, era muito mais ali do boca a boca, do dia a dia. E foi assim que começou. Então, era uma profissão, deixando bem claro, estou falando de uma profissão que não era regulamentada, não tinha vínculo de empregabilidade. Bem, meus caros, percebam o seguinte, eu estou falando de uma profissão que começou de que maneira? Lá atrás, no período colonial, onde era algo totalmente sem nenhum tipo de regulamentação. Era totalmente informal, não existia sindicato, não existia organizações para preparar ou treinar alguém para ser um corretor de imóveis. Não existia nem essa palavra, na verdade, nesse período. Era algo extremamente informal. E aí, como é que você faz qualquer tipo de negociação? É muito mais nesse contato boca a boca. Eu tinha ali um contato, alguém que indicava, eu quero vender um pedaço de terra, eu quero vender uma casa que eu tenho. Nesse começo era muito mais espaço de terras, né? Não de construções propriamente ditas. Pois bem, Macedo, Salles e Rezende, eles colocam para nós que nesse período colonial, então, era um período complicado. Não tinha meios de comunicações que eram eficientes, né? E era muito difícil encontrar aí negócios lucrativos, né? Pois tudo dependia de informações, o quê? Boca a boca. Essa informação, gente, você imagina, você não ter, hoje nós temos uma facilidade tão grande com a internet, com os smartphones, né, as redes sociais, que os contatos são altamente dinâmicos, mas não existia nada disso, era totalmente ali arcaico, era realmente boca a boca, dependia de mandar carta, dependia de visitar, de conversar, de indicações, então esse processo era muito complexo. Não era fácil você fazer nenhum tipo de negociação. Os mesmos autores ainda reforçam que, com o passar do tempo, é claro, surgiram nomes fortes aí que começaram a se destacar nesse contexto de vendas de espaços, de terrenos, de imóveis. E aí surgiu ali em 1954, né, a Gafisa e em 1962 a Cirela, que são duas empresas aí, né, são bem recentes, se for olhar, claro, nós começamos aqui falando da parte colonial, mas se pensarmos aqui é bem recente, por isso que é um mercado novo, né, que em relação a outros mercados, com essas duas marcas que ficaram famosas, as duas aí, até hoje aí, trabalhando nesse mercado com um nome forte aí, nessa cara de negociações imobiliárias. Pois bem, no Rio de Janeiro, então, ali em 1937, foi criado o primeiro sindicato de corretores de imóveis. Então vejam, pessoal, só em 1937, olha quanto tempo se passou desde a colonização, né, até nós termos uma regulamentação aqui do processo, né? Isso é interessante. Se você começar a analisar que eu trabalhava num formato totalmente informal, boca a boca, de repente, agora, em 1937, eu começo a ter um sindicato, um caminho, um norte, para que eu pudesse me preparar para esse mercado. Né? Surgiu, então, a partir daí, uma lei. Claro, né, gente? Por que teve que surgir lei? Toda profissão, ela começa a surgir, começa a crescer. Se você não tem uma regulamentação, uma lei que a coloque no caminho correto, nos eixos, você começa a não ter posturas éticas muito coerentes. Você começa a ter problemas nesse processo. Então, para proteger tanto quem vende quanto quem compra, foi necessário, então, a criação de diversas leis, né, que isso é importante nós entendermos. Né, por exemplo, a lei ali 4.116 de 62, né, 27 de agosto de 1962, que regulamentava o que é a profissão do corretor de imóveis. Então, foi a primeira lei, né, somente em 62, apesar de 37 eu já ter o sindicato, só em 62 que eu consegui, então, ter ali uma lei específica para regulamentar a profissão. Pois bem, claro, né, gente, que com a lei isso modificou completamente a realidade do mercado, né?
Claro que a lei, inicialmente, ela percebeu-se que ela não se adequava completamente ao mercado. Foi aí então que ela foi revogada por meio de uma outra lei que surgiu em 78. Então perceba, eu saio de 1962, vou para 1978, que é a Lei 6.530, que está em vigor até hoje, que através do decreto 81.871 de 78, que aí melhorou essa questão da regulamentação do corretor de imóveis, né? Claro, gente, apesar dos problemas e falhas da Lei 4.116, ela foi um marco histórico, né, na questão dos corretores de imóveis. Não é à toa que a data que ficou definida como Dia do Corretor de Imóveis, por causa dessa lei que ela foi pioneira, foi o marco aí, o que iniciou todo esse processo, que o Dia do Corretor, então, é comemorado no dia 27 de agosto. Para quem não sabia, está aí uma curiosidade aí para vocês. Pois bem, agora, os direitos do corretor de imóveis eles começam a ficar garantidos ao mesmo tempo que surgiam exigências da profissão. Eu tenho uma lei que regulamenta, mas eu também tenho exigências da profissão. E aí, quais são essas exigências? A principal é que o corretor precisa participar de conselhos. Então, já começou aí, para ficar uma coisa muito mais com normas, de forma correta, com posturas, para que eu tenha um norte para caminhar na profissão, eu preciso, então, participar o quê? De conselhos. Depois, eu preciso provar que sou técnico em transações imobiliárias. TTI, eu preciso ser técnico, eu preciso conhecer transações imobiliárias. E também preciso ser formado por instituições que sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação. Gente, se eu não tenho esses requisitos, eu não posso atuar de maneira correta, ou mesmo nem posso atuar nesse mercado. Então eu preciso ter essas posturas, eu preciso me formar, eu preciso me capacitar para esse mercado. E não é só a formação, tá, gente? Por mais que eu tenha um ensino superior na área, né, de mercado imobiliário, eu preciso me aperfeiçoar constantemente. Por isso que é muito importante não só uma graduação, um curso, fazer novos cursos também, e também pós-graduações, para que você possa ir se aperfeiçoando na questão de atendimento ao cliente, negociação, mercado econômico. Então você precisa ter uma abrangência muito maior, muito mais ampla dentro desse contexto, para que você possa atuar com eficiência. Pois bem, claro que essas exigências que eu estou apontando para vocês aqui, meus caros, é baseado na resolução do COFES, número 327, de 25 de junho de 1992, que foi baixada pelo decreto, ali 81.871 de 1978, que também regulando a Lei 6.530, a qual afirma o quê? Vamos ver o que a lei afirma no seu artigo 28, meus caros. Ela afirma o seguinte: a inscrição do corretor de imóveis da pessoa jurídica será efetuada no Conselho Regional da Jurisdição, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, perceba, é isso que fala o artigo. Então, é extremamente imprescindível que eu tenha meu registro, pessoa jurídica, efetuado ali no Conselho, né, Regional da Jurisdição onde eu vou atuar. Bom, se olharmos aqui, meus caros, 1937, quando surgiu o primeiro sindicato, e compararmos com os dias atuais, muita coisa, claro, que mudou, e com certeza muito ainda vai mudar para atender a demanda dos clientes tão exigentes e de um mercado que é altamente competitivo. Não há como nós escaparmos disso. Gente, aprendam algo muito importante. Para que eu atue no mercado altamente competitivo, clientes muito exigentes, cada vez mais, concorrência extremamente acirrada, se eu não entender esse mercado, essa dinâmica, me aprimorar, me capacitar, dificilmente eu conseguirei ter sucesso nesse mercado. Por isso que eu preciso estar preparado, capacitado. Isso é muito importante, para que nós possamos o quê? Ter sucesso. Concluindo, pessoal, nós aqui passamos por uma trajetória, apenas um pequeno contexto histórico, desde o Brasil colonial, onde as coisas eram totalmente informais, passando pelas primeiras leis que regulamentaram a profissão do corretor de imóveis, falando aí de sindicatos, falando aí do Dia do Corretor de Imóveis, para nós entendermos e chegarmos a que conclusão com tudo isso, que é preciso estar preparado e entender onde eu estou inserido, desde a questão legal até os conselhos e organizações que me regulamentam e me auxiliam em todo esse processo. Esse é o grande segredo, então, que precisamos entender para termos sucesso na nossa profissão. Obrigado, bons estudos.